Oi, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de número 28 da nossa oficina de teatro online. Nossa! Tudo bem com vocês? Gente, essa é uma aula muito especial, mas eu só vou falar pra vocês porque essa aula é tão importante mais tarde. Então fica aqui com a gente, porque antes eu tenho que dar uns recadinhos. Aos nossos alunos e alunas, pedimos que ao entrar no chat, coloquem seus nomes. Combinado? Se você por acaso perdeu alguma das nossas aulas, elas estão todas disponíveis aqui no nosso canal, então é só entrar e conferir. No mês de outubro, nós homenageamos alguns artistas, como Charlie Chaplin, Grande Otelo, Carmen Miranda. A nossa homenageada dessa semana foi uma atriz maravilhosa que nos deixou tem pouco tempo, em 2015. O nome dela é Marília Pêra. Ela começou sua carreira muito cedo, ela era filha de atores. Era muito disciplinada, fez papéis completamente diferentes uns dos outros. E sempre fazendo todos esses personagens com excelência. Para vocês terem noção, ao longo da sua carreira, ela ganhou cerca de 80 prêmios. Atuando em mais de 49 peças, 29 novelas e 20 filmes. Só para citar alguns trabalhos que a Marília Pêra fez, tem o filme Central do Brasil, Tieta do Agreste e muitos outros. Mais recentemente, na televisão, ela fazia um programa chamado Pé na Cova. Não deixa de dar aquela stalkeada nela. Eu tô falando certo isso, né, gente? Stalkeada. Você vai encontrar uma infinidade de fontes sobre a Marília Pêra e vai ficar encantado por ela, eu tenho certeza. Mas agora é a hora da gente fazer outra viagem no tempo e ver as atividades de vocês. Segue comigo no momento magnânimo. Lembrando que eu pedi pra vocês, eu dei 2 textos pra vocês de um personagem feminino e de um personagem masculino da peça As Preciosas Ridículas de Molière. E vocês poderiam encenar esse texto da forma que vocês achassem mais interessante, pensando em tudo que nós falamos na nossa oficina desde a aula 21 até a aula 27. Muitos pontos para pensar e muitas ideias para colocar em movimento. Algumas pessoas fizeram o texto na íntegra, outras pessoas fizeram adaptações, colocando no texto algumas coisas que não tinham, adaptando a forma de falar, trazendo as palavras do texto mais para a forma como nós falamos hoje em dia. Algumas pessoas juntaram os 2 textos e fizeram todos os personagens, tanto a Madalena quanto o Lagrange, tanto os personagens com quem eles conversavam, como a Catarina, o Dico Casi. Ou seja, aqui cabia tudo. E o importante era a gente ver como vocês estavam pensando esse texto, como vocês estavam pensando em fazer, em ensinar esse texto. Foi muito bom ver esses personagens ganhando vida e ganhando possibilidades, porque cada pessoa que fez o mesmo personagem fez de uma forma diferente, porque nós somos universos diferentes, com ideias diferentes, e todas cabem. Cada um fez do seu jeito a sua Madalena e seu Lagrange, mas o importante é que as características principais estavam ali presentes. Nós vimos as Madalenas sempre
arrogantes, indignadas com os pretendentes que trouxeram para ela e para sua prima Catarina. Elas não aceitavam. Madalena sempre dando muita importância à aparência, ao glamour, com ideias até um pouco extravagantes de mudar o próprio nome, com nomes diferentes. Sonhadora com outros universos para elas, o universo da pompa e do glamour. Já o Lagrange, mais indignado porque tinha acabado de ser humilhado por aquelas duas preciosas ridículas. Ele foi tratado mal e ele estava ali indignado até que ele tem uma ótima ideia e resolve executá-la. Nos personagens, todas as falas estavam com as intenções bem claras e a gente percebia qual era a ideia de vocês e compreendia bem quem eram aqueles personagens. Muito legal, gente! Muitas pessoas pensaram nos figurinos. Algumas trouxeram para os dias de hoje, com alguns adereços, como luvas, colares, brincos, dos cabelos arrumados ou com algum enfeite no cabelo. Sempre trazendo esse ar de glamour, da importância com as aparências, com esse glamour que elas querem passar. Vestidos de festa, estavam todas bem arrumadas. E a gente percebia que queria passar pra gente essa importância às aparências que a personagem pedia. Algumas pessoas pensaram nos cenários, escolheram um lugar da casa que tinha a ver com aquela cena. Uma parede de uma outra cor, por exemplo, uma parede vermelha, um lugar da casa interessante, ou penduraram toalhas ou lençóis, fazendo painéis, trazendo uma nova textura, dando a ideia de um papel de parede, cenas na frente do armário, simbolizando que a Madalena estava no quarto dela. Algumas pessoas pensaram na trilha sonora, que trazia o clima para aquela cena. Muito interessante também as finalizações. Algumas Madalenas saíram faceiras, tudo pelo glamour, tomaram as providências para manter a sua pompa. Algumas congelaram no glamour. Algumas pessoas finalizaram com a luz apagando. Agora eu queria ressaltar aqui um pontinho. É muito importante o ator saber o que ele está falando. Se existir alguma palavra no texto que você não saiba o que é, procura no dicionário. Hoje em dia tem dicionários online. É fácil de a gente entender o significado daquela palavra. Porque quando o ator está falando uma palavra que a gente vê que ele não sabe o que quer dizer, imediatamente causa um estranhamento na gente. Ou ele usa a palavra num contexto estranho, que a plateia imediatamente faz hã? Ou a gente não consegue perceber e visualizar com ele a história que ele está contando. Afasta a gente. O ator precisa saber o que está falando e visualizar o que está falando para comunicar com a plateia essa história que ele está contando. Pessoal, adorei ver as 1000 possibilidades desses personagens. Gostei de ver vocês aceitando esse desafio de falar esse texto que tem palavras tão diferentes, que são palavras que a gente não usa hoje em dia, que é um texto de uma outra época. E ver vocês dando vida a esses personagens e as ideias de vocês para encenar esse texto. Pessoal, arrasaram! Nós já tivemos 28 aulas e hoje nós vamos fechar um ciclo nas nossas oficinas. Calma! Não! Eu explico! Isso não é uma despedida, gente. Calma que eu não ia aguentar assim, sem preparar. Eu não tô preparada, gente. Como é que eu vou preparar? Respira, Vivi. Não, isso não é uma despedida. Mas é que na semana que vem a gente já vai entrar na reta final das nossas aulas. Então hoje, de certa forma, é uma finalização de ciclo. Compreenderam agora? Normalmente, durante as aulas presenciais, esse é o momento em que a gente começa a preparar a nossa finalização. Uma apresentação de final de ano para os parentes, para os amigos. Esse ano não vai ser possível fazer uma apresentação presencialmente. Mas isso não vai impedir a gente de fazer uma finalização linda para a nossa oficina, certo? Então, durante as nossas próximas 4 aulas, nós vamos preparar essa finalização. Mas eu não vou ficar dando spoiler, não. A gente vai se aprofundar nas explicações sobre a finalização nas próximas aulas, certo? E como a gente está com o coração repleto de gratidão por ter chegado até aqui com vocês, nós vamos falar nessa aula dos agradecimentos no momento final de um espetáculo. Que é o quê? Nós vamos falar dos aplausos.
e vamos falar do processo até chegar nesses aplausos. Porque para chegar nesse momento do aplauso, os atores profissionais do teatro têm que passar por todo um processo que a gente vai conversar hoje aqui com vocês. Tudo começa na escolha do espetáculo, na escolha de um texto, ou na escolha de um tema que vai ser improvisado, que vai ser desenvolvido. Daí, a produção escolhe toda a equipe. E essa equipe, mesmo numa peça pequena, envolve muitas pessoas. Que a gente já falou aqui, né? Lembra? Direção, elenco, cenário, figurino, iluminação, trilha sonora ou direção musical. E por aí vai. Lembram? Depois do elenco escolhido, se for uma peça que já tem um texto pronto, que vai ser trabalhado, começam as leituras de mesa, onde o diretor, junto com os atores, vão estudar aquele texto. Depois vem a memorização desse texto, os ensaios, as marcações, o jogo dos atores, a proposta de encenação do diretor, vai tudo ganhando forma. E nesse processo surgem muitos desafios e muitas inseguranças também. Nem sempre é fácil ser dirigido. Às vezes o ator pensa a cena de uma maneira e o diretor vê aquela cena de outra forma. Ou às vezes até mesmo o outro ator vê de outra forma. E muitas vezes o ator tem que abrir mão das suas ideias para mergulhar em outras ideias, apostar nessas novas ideias, para que o todo funcione. Ensaio em francês é répétition, de repetição. Ensaia. Repete. Ensaia. Repete. Tenta. Experimenta. Repete. Repete. Repete até ficar diferente. Às vezes o ator tem uma dificuldade numa determinada cena, ele tem que ir pra casa, pensar naquela cena. Aí ele tem uma ideia, ele traz aquela ideia pro ensaio, mostra pra direção, pros seus companheiros de cena. Às vezes é legal, às vezes não fica tanto. Às vezes a dica vem de um colega, vem do jogo entre os atores. Às vezes demora um tempo para encontrar que caminho é esse para esse personagem, para uma determinada cena. Teatro, afinal de contas, é uma arte feita em grupo. Toda uma engrenagem que funciona junto para que aquele espetáculo funcione como uma grande máquina. Depois que parece que a peça está pronta, está toda levantada, vem os ensaios técnicos que são um pouquinho diferentes. Porque aí vai entrar a luz, vai entrar o figurino, vai entrar o cenário. E quando entram todos esses elementos, existe uma fase de adaptação também. E o último ensaio se chama o ensaio geral. Só de falar ensaio geral já dá friozinho na barriga. Ensaio geral é aquele ensaio para valer, com tudo, como se fosse no dia, na estreia, na apresentação. Algumas vezes esse ensaio funciona e às vezes, gera uma tensão, porque no dia seguinte é a estreia. Percebem que é um processo bem desafiador. E para isso, tem que estar todo mundo junto, firme, para fazer acontecer. Então chega o dia da estreia, frio na barriga. Todo mundo sabe que as pessoas queridas e os colegas de profissão estão na plateia. Porque a estreia, em geral, a gente chama as pessoas próximas e os colegas de profissão. Será que eles vão gostar? Será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Todos preparados na coxinha para começar? Alguém avisa. Abriu pro público. O público tá entrando. Os atores escutam aquele burburinho da plateia. Dá o primeiro sinal. Frio na barriga, já grau 2. Segundo sinal. Frio na barriga, já grau 3. Terceiro sinal. Ai, o frio da barriga já é grau não sei nem mais qual, mas até que enfim a peça começa e conforme a gente entra em cena, vai vindo tudo aquilo que a gente fez no ensaio. E aí a gente vai se divertindo e se acalmando. O nervosismo vai diminuindo aos poucos, porque você sabe o que você tem que fazer. Você ensaiou, tá tudo ali. Você está concentrado, conectado com o seu personagem e com a história que está sendo contada. Você já domina aquela história. Acontece às vezes a gente ouvir a reação da plateia no momento que a gente nem esperava. Até que, fim do espetáculo. Alívio geral, com coisas que aconteceram bem, outras nem tanto. Independente disso, é hora de ouvir os aplausos da plateia. Respirar fundo e agradecer.
Muitas vezes a gente fica preocupado com algum erro que aconteceu, alguma coisa que não era bem aquilo. E às vezes a plateia nem sequer percebe, porque a gente conhece a história, mas a plateia não conhece. A plateia às vezes reage em momentos completamente diferentes. Cada plateia é uma plateia diferente porque é formada de pessoas diferentes e cada dia o espetáculo é diferente. Tudo isso faz parte desse grande caldeirão, que é um espetáculo de teatro que é feito ao vivo. E cada dia é um. Mas vamos voltar aqui aos aplausos. Esses aplausos são para cada pessoa envolvida nesse espetáculo. O elenco, quando agradece, representa esse todo. Representa um reconhecimento de todo esse processo, de todas essas etapas vividas. Desde o ensaio até a apresentação da peça. Na aula presencial, a gente faz um exercício em que uma pessoa vem da coxia, para no meio e recebe o aplauso da plateia. E aí sim, ele sai de cena. Muitos alunos ficam tímidos, mal conseguem agradecer, fazer o agradecimento com o corpo. E ó, já saem correndo. Essas palmas têm que ser recebidas de coração aberto, porque elas são como um presente por todo esse trabalho. Então vamos fazer uma coisa agora? O negócio é o seguinte, você vai deixar aí o seu computador, seu celular, não sei por onde você está assistindo aqui a nossa aula 28. Só é importante que você apoie em algum lugar. Ou pede para alguém segurar. O importante é que você fique livre com seus braços. Você vai imaginar que eu vivi aqui, deste lado de cá. Eu sou a sua plateia. Eu tô aqui agora representando toda a equipe da oficina, que também é uma grande equipe que trabalha para que a nossa oficina funcione. Então, em nome de toda a equipe da oficina, eu vou aplaudir a participação de cada um de vocês. Então, por favor, posicione aí o seu computador, o seu celular, pede para alguém segurar. E quando você ouvir os aplausos, você, por favor, vem para frente da tela e agradece com o seu coração disponível, recebe essas palmas. Combinado? Preparados para os agradecimentos? Então vamos lá. 3, 2, 1. Bravo! 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 Como eu já falei anteriormente, nós vamos iniciar a nossa reta final da nossa oficina de teatro online 2020 na próxima semana. Então a presença de todos vocês é muito importante aqui. Aos nossos alunos, fiquem ligados nas mensagens no nosso grupo. A gente vai mandando informações para vocês durante a semana. Agora eu tô indo lá nos comentários para bater um papo com vocês, tirar todas as dúvidas. Se você gostou da aula, curte, compartilha com os amigos e deixa no vídeo seu comentário. Agradecemos imensamente a PetroRia, nossa patrocinadora oficial, e a produtora Constelar pela realização desse projeto. Um beijo bem grande e até semana que vem, pessoal!